Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda novamente ao nosso canal, o Tarô Prevê. Muito obrigado pela sua acompanhar, por nos acompanhar, pela sua audiência, viu? Bom, agora nós vamos consultar o tarô sobre o futuro dessa joia do Palmeiras, que é o Estevão. Gente, olha que interessante, o nome dele é assim mesmo que escreve, olha, ó. Tem o acento no E e no A, Estevão. Pelo menos foi assim que eu pesquisei e encontramos aqui na internet, tá? Estevão, ok? Esse garoto, 16 anos, está tendo já muitas procuras, já teve há um tempo atrás, né? É uma joia. Há quem diga que ele é melhor do que o Endrick, inclusive, né? Mas é difícil comparar, porque em posição diferentes que eles jogam, são estilos diferentes, né? Então não dá muito para comparar. Então vamos ver o que o tarô nos fala sobre o futuro. Agora, com relação ao futuro também, vamos ver o seguinte, né? O tarô, como eu canso de dizer, não é vidência, né? Nós temos livre-arbítrio, então há livre-arbítrio envolvido aí por parte do Estevão, do pai dele, né? E, sei lá, do empresário, uma série de fatores. E o tarô nos mostra também uma tendência de agora até 3, 4, no máximo 6 meses, tá? Podemos consultar sobre o fim do ano, como vai ser o ano? Até poderia, né? Mas tem muita água a passar debaixo da ponte. Então, a gente gosta de ter bastante o pé no chão aqui, não criar falsas expectativas, né? Jogar muito para frente é muito complicado. Então, por isso que a gente gosta de dar esse horizonte de 3 a, no máximo, 6 meses, tá bom? Então, nós vamos consultar o tarô aqui sobre o futuro do Estevão em duas formas, né? Em termos de campo, de jogo, de desempenho dele e também em termos de carreira, né? Vamos ver aqui o que o tarô nos conta sobre essas duas características desse menino, essa joia aí, né? A segunda grande joia aí que está surgiu no Palmeiras, né? E é um orgulho aí para os palmeirenses e também para o país, como o Endrick, né? O Endrick já é muito querido por até torcida adversária está querendo tirar foto com ele e tal, né? Os mais jovens se espelham bastante no Endrick. Então, vamos ver aqui também sobre o Estevão. Vamos se baralhando, concentrando aqui sobre o futuro do Estevão. Se alguém tiver alguma informação contrária com relação ao nome dele, pode colocar nos comentários aí, fica à vontade, tá? É sempre bom a gente ter a participação de vocês, né? A gente não sabe tudo, a gente não domina tudo, nós não somos perfeitos, né? Ninguém é, certo? Então, vamos ver aqui o que o tarô nos revela sobre as tendências para o futuro do Estevão. Bom, então, inicialmente, né, vamos ver aqui a tendência em termos de futebol dentro do campo, né? O que a gente pode esperar, o que tem de acontecer com o Estevão dentro do campo, o desempenho dele, né? Já começa, foi muito bom. O começo do ano foi muito bom. Então, vamos lá, vamos tirar 4 cartas, vamos lá. Primeira carta, segunda carta, terceira carta, quarta carta. Olha só. Bom, então, em campo, né? Primeira carta, veja bem, cada carta dessa representa uma pequena fase, um pequeno tempo, né? Então, uma carta sucede à outra. Então, é primeiro essa carta, depois há uma sequência, tá? E qual o tempo de duração de cada carta? Olha, cada carta pode representar em torno de um mês, aí depende muito da própria pessoa, como que ela vai administrar, né, essa realidade que ela vai viver na vida. Então, por exemplo, costumo dizer, digamos que a pessoa tenha um passarinho na gaiola, que ela gosta muito. Um dia ele vai limpar a gaiola, vai botar comida, o passarinho foge, escapa, né? E essa pessoa vai ficar triste. Ela pode ficar triste uma hora, pode ficar triste uma semana, pode ficar triste um mês ou 6 meses, percebe? Então, o tarô, em termos de tempo, ele é muito relativo, porque depende ele nos mostra fatos, né? Então, depende como a gente vai administrar esses fatos, né? O tempo que a gente vai elaborar isso que está acontecendo conosco. Então, vamos lá. Então, primeira fase, primeiro momento do Estevão, que começa agora, né? E vai até mais alguns dias aí para frente, talvez um mês, né? Olha, saiu, né, o mago. O mago, observa bem,
eh, mostra é um arcano maior, né, mostra que ele tem todas as ferramentas, todas as qualidades, as habilidades, tudo que é possível, né, para ter sucesso na vida, né, para que, eh, seguir só que o mago é como se fosse um recém-formado, é o caso dele, né. Ele tem, mas ele ainda se sente inseguro, ele não tem a certeza, não tem a convicção, né, não tem a experiência, certo, que vai dar certo, então ele fica meio hesitando, né, o mago ele tem muito essa característica de hesitar, tá. A segunda, a carta que saiu, olha, foi o 5 de ouros, olha como é o 5 de ouros, né. 5 de ouros é como se fosse um mendigo, olha. Ele está mendigando, mas está cheio de dinheiro no pé dele, tem uma luz lá, né, lá em cima que é um dinheirinho, né, que é uma moeda também. Essa carta aqui representa o quê? É uma fase onde ele vai achar que não tem tantos recursos, seja recursos financeiros, né, seja recursos materiais de natureza pessoal, social, ou seja mesmo em termos de recursos futebolísticos, né? Nós estamos vendo principalmente aqui a pergunta sobre futebol, né? Desempenho dele. Então ele pode se achar muito ruim, né? Em termos bem populares, bem simples, ele vai se achar um jogador ruim nessa fase, né, que não tem qualidade, que não presta, que, sabe, não vai dar conta. É uma fase onde ele pode se sentir, assim, muito ineficiente ou ineficaz em campo, né, se exigindo, se cobrando mais. Só que ele tem essa habilidade, às vezes acontece, né, que nem o pessoal fala, tem fases da vida, né, e às vezes até o próprio esquema de jogo ou do próprio time armado, né, ou do adversário, dificulta para que a pessoa se desenvolva. Então, ele precisa compreender isso nesse momento aqui. A terceira carta que saiu em campo, né, para o desempenho em campo do Estevão, foi o arcano maior também, a temperança. Olha, temperança é um arcano de equilíbrio, de harmonia, que é uma carta dele compreender, dele entender, né, que tudo tem sua hora, que às vezes não dá para fazer gol em todo jogo, né? Às vezes o adversário marca muito, põe 2 marcadores, né? Às vezes o time também, ele precisa às vezes se sacrificar um pouco pelo esquema tático do time, né? Defender e não atacar tanto, por exemplo, ajudar na defesa, né? Na marcação. Então, essa carta mostra um equilíbrio. Então, depois desse momento, entre aspas, ruim, né, para ele, vem a temperança, ele vai entender. E a quarta e última carta que saiu para o futuro, né, de desempenho em campo do Estevão, é essa aqui, ó, a Lady de moedas ou de ouros, né? Que é? Olha só ela com a saquinha de dinheiro aqui, ó, né? A Lady, ela é uma figura, faz parte das figuras dos arcanos menores, então ela está acima dos números, uma figura muito boa, né? Mas é a mais fraquinha das figuras. Mas é claro, ele está começando a carreira dele, certo? E começando muito bem, né? Porque já começa numa figura, tá? E a lei de moedas mostra o quê? Uma esperança para o futuro, né? Sabe que tem muitas coisas boas guardadas, muitos recursos, né? Que já é dele, que ele não vai perder, ele não vai desaprender, né? Não perde, não, e que tem muita coisa para o futuro. Então, mostra uma evolução. Então, essa carta aqui, ó, nos mostra aí, num segundo momento, né? Uma queda de desempenho dele. Isso é normal, isso é esperado, né? Até a gente ouve nos noticiários que o pessoal do Palmeiras vai fazer um tratamento para ele ganhar massa muscular, porque ele não tem a mesma massa que tem, por exemplo, o Endrick, né? O próprio Flávio Lopes teve que fazer esse trabalho para ter hoje o desempenho que ele tem, né? O Flávio Lopes ganhou, segundo as informações, 8 quilos de massa muscular. E mesmo assim, a gente olha lá, não está forte que nem o Endrick, não. Mesma coisa o Estevão. Então, essa carta pode mostrar uma fasezinha onde ele vai se sentir, às vezes as pessoas vão cobrar desempenho, gols e coisa e tal, mas é passageira, logo vem a temperança, equilibrando, harmonizando, e aí vem uma fase mais positiva um pouquinho lá para frente. Agora vamos ver em termos de carreira, né? Contratação, salário, vamos ver aqui. O que tende a
acontecer com ele em termos de carreira nos próximos meses, no futuro próximo, certo? Vamos ver. Olha, então, primeira carta que sai, olha, As de ouros ou As de moedas, né? Olha, o As de moedas é o quê? É como se fosse uma mina de ouro a ser explorada, né? É o princípio, é um começo de carreira, né? Então, normal, coerente ao estado que ele está, a situação que ele está, certo? Também, olha, saiu As de paus, olha, né? O paus, ele está relacionado com o elemento fogo, né? Então, ou seja, é um começo de brilho, de destaque, de projeção, de sucesso, um começo, né? Então, ele está começando aí, né? Patrocínio, por exemplo, né? Então, patrocínio, às vezes fazer propagandas e coisa e tal, mas é bem começo. Depois vem dois de ouros, olha, ou dois de moedas, né? Olha, o 2 ele sempre oscila, hora vai, hora não vai, né? Hora ganha dinheiro, hora tem um contratinho de propaganda, hora não tem, né? Então, mostra uma oscilaçãozinha. É bem um começo mesmo de carreira, né? E a quarta e última carta que saiu foi a Torre. Olha, a Torre é uma carta de desilusão, de decepção, né? De cair na real com base em alguma coisa que não é agradável. Certo? Então, o que que significa isso? Às vezes havia uma expectativa de ter um contrato que nem o Hendrick, antecipado e tal, e pode não dar certo, pelo menos nesse momento, né? Isso não é fim de carreira, não é fim, né, de perspectiva, não, mas pode haver uma decepção aí, uma coisa que não vai dar certo logo mais para frente. Mas a quarta carta também tem muita água para passar debaixo da ponte, essas, principalmente essa final aqui, ela pode ser alterada, certo? Mas, então, por enquanto, para a alegria dos palmeirenses, né, o Estevão continua no Palmeiras, pelo que parece aqui, tá? Vai administrando bem a sua carreira e vai começando devagarzinho, sem pressa, certo? Se você gostou do vídeo, dá um likezinho, dá essa força para nós, se inscreva no canal se você não é inscrito, é muito importante para o canal e para você não custa nada se inscrever no canal, tá? Para a gente faz muita diferença, certo? E nos acompanhe, nós vamos continuar cobrindo aí os principais jogos de Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Corinthians, né? E acompanhe o nosso canal. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não vou gravar uma? Agora eu estou gravando. Agora eu vou fazer tudo. Não, eu posso fazer depois, na hora que eu terminar. Eu sou assim, eu faço em bloco as coisas. Eu faço as capas primeiro, depois eu gravo. Entendi. Então, enquanto você grava aí, eu vou lavar o meu cabelo. Ele não aparece, né? Não aparece. É, mas e o Corinthians? Preciso do
Corinthians, né? Juventude, Corinthians, aqui, ó. Brasileirão. Juventude e Corinthians.